Salve, gente linda! Firmeza? Como tá aí a quarentena? Eu queria aproveitar o dia de hoje aí para passar a próxima atividade, que nada mais é do que aquela atividade que a gente já começou a fazer em sala de aula, que era a nossa igreja, né? A gente estava estudando arquitetura, então a gente começou, eu entreguei para vocês o gabarito e vocês iriam pintar, não é? Para a gente poder montar então a nossa igreja, né? Fazer uma pequena maquete, né? Então, eu disponibilizei para vocês a folha, né? Eu pedi para vocês pintarem elas do jeito que vocês gostariam, não existe uma cor certa, tá? Essa aqui foi a minha. Como eu desenhei para vocês no computador, eu acabei imprimindo duas folhas aqui, e aí algumas deu erro de impressão, mas eu fiz assim só para mostrar para vocês, tá? Bom, eu não posso fazer nada se vocês perderam a folha de vocês ou se vocês faltaram na aula que eu distribuí gratuitamente para vocês. De qualquer forma, vocês perceberam que eu deixei o próprio gabarito, o próprio modelo no Google Sala de Aula. Então, se vocês quiserem, vocês imprimem ou vocês arranjam um jeito de reproduzir o mesmo desenho numa folha sulfite de preferência. Pode fazer no caderno, professor? Vai ficar ruim, né? Mas se você não tiver outra coisa, não tiver outra folha, não tiver outra maneira de fazer, o importante é você experimentar o que a gente vai fazer aqui, que é um trabalho em 3 dimensões, né? Um trabalho tridimensional, né? Então ele não vai ser igual essa folha que é bidimensional, né? A gente vai montar ele para que ele vire como se fosse uma escultura. É claro que se você não tem impressora, você não tem um computador, você pode tentar fazer à mão. Só que se você não medir corretamente os lados, não vai dar certo, ele vai ficar torto. Isso aqui foi feito simetricamente, ou seja, aqui ó, esse pedaço aqui tem o mesmo pedaço desse, esse pedaço aqui tem o mesmo jeito desse aqui. Os telhados correspondem aos telhados aqui de cada peça, tá? Essa aqui daqui, essa aqui. Então tem que estar medido certinho, senão não vai dar certo. E é por isso que eu estou disponibilizando para vocês. Se conseguirem imprimir, ótimo. Se não conseguirem, o trabalho vai ser um pouco maior, porque vocês vão ter que desenhar para que não fique torto. Isso aqui é importante que vocês façam para que a gente possa dar continuidade à próxima etapa que vocês vão ver para a gente finalizar esse trimestre, tá? Eu vou mostrar então para vocês como que a gente vai montar essa igreja aqui que eu disponibilizei para vocês. Primeiro, obviamente, vocês vão recortar. Percebam que a primeira etapa que eu cortei foi só para separar as partes. Essa torre ela já tem o seu próprio telhado, não é? Vou separar ela aqui. Essas outras capelas também já tem o seu próprio telhado. Mais uma capela com o seu próprio telhado. A terceira capelinha. E aí, a nave principal da igreja, que a gente chama nave, aquela parte mais comprida, né? Já que a gente está estudando arquitetura. Então, ela tem as suas duas faces, não é? E o seu telhado também, tá? Então, o seu telhado, as suas duas faces. Então, essa é a separação que a gente vai ter. E agora eu vou cortar ela na linha certinha para daí a gente poder montar. Depois que você tiver, então, recortado todas as partes, né? Rente a linha, aí a gente vai, então, fazer a montagem. Né? Na montagem, então, a gente vai dobrar nas linhas, tá? E aí depois colar. Lembrando que esses trapézios que tem aqui na imagem, eles vão servir apenas para dobradura e para a gente colar uma peça na outra. Então não precisa colorir essas partes. Mas professor, eu já colori. Não tem problema se você já coloriu. O importante é que essa parte ela vai servir apenas para dobrar. Se coloriu, ela não vai aparecer, tá? Então foi um trabalho à toa, mas se fez, não tem problema. O importante então é a gente deixar ele, não recortar fora, deixar ele porque é ele que vai colar, ele que vai dar sustentação de uma parte para outra. Por exemplo, essa parte aqui, ó, esse trapézio, ele vai ser colado na outra face dessa parte da nave do edifício, ok? Eu vou fazer aqui, é interessante que você utilize uma régua para que você dobre certinho nas linhas, tá? E aí para você colar, você pode usar cola branca ou cola bastão. Eu aconselho a cola bastão.
porque geralmente as crianças não aprenderam corretamente a usar cola e faz toda aquela lambança, tá? Se você usar essa cola branca, não tiver a cola bastão, tente não exagerar na quantidade. E aí você pode colocar algumas gotinhas e espalhar com o dedo ou com o pincel. Não se esqueça, se você for passar com o dedo, limpe bem o seu dedo antes de pegar na peça, porque senão vai manchar a sua pintura. Eu vou fazer aqui rapidinho. Percebam então que a parte da nave da igreja, como eu já expliquei para vocês, né, que é a parte mais comprida, então ela vai dobrar aqui, ó, na lateral, então para ficar a frente e o lado, e os trapézios então vai servir para colar o telhado e colar a outra parte aqui, né? Essa parte aqui então vai colar aqui. Eu tinha feito antes, mas eu não gravei, a torre, né? Então a torre, ó, por exemplo aqui, ó, ela já ficou tridimensional, né? Eu cortei, colei e aí já montei ela aqui, tô deixando ela secar. Eu vou acelerar aqui, fazer todas as colagens, tá? E aí, para vocês verem como que fica. Bom, vocês devem ter percebido que as capelas pequenas, elas não completam a tridimensionalidade. Por quê? Porque essa parte aqui, ela vai ser colada nas demais partes da sua igreja, tá? Então por isso que ela é aberta aqui, tá? Então eu vou mostrar como coloca o telhado para vocês terem uma ideia. Essa parte é bem difícil, eu estava fazendo as demais aqui, tá? Mas se a gente for com calma, paciência, a gente consegue. Lembrando que trabalhar com arte é desenvolver a paciência e lidar com as frustrações. Ah, professor, eu não tenho paciência. Paciência a gente não nasce, a gente desenvolve, né? Então é diante dessas dificuldades que a gente tem que respirar fundo, manter a calma, às vezes rasgar e começar de novo, não tem problema. Isso é lidar com as frustrações, saber lidar com os nossos erros. Então eu tenho aqui uma parte da nossa capela, a capela maior ali que eu fiz, né? E aí a gente vai então colar o nosso telhado. Lembrando aqui de dobrar certinho. A gente vai fazer em duas etapas. Por quê? Porque vocês vão ver que tem a parte que a gente cola na fachada da capela e tem a parte aqui da capela que a gente vai colar o telhado. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar primeiro essa parte para colar o telhado, deixar dar uma secada e depois a gente volta para fazer colar a fachada. Então vou passar a cola aqui. Lembra que é bem pouquinho só pra dar aquela leve molhadinha. E aí então, ó, eu vou encaixar o trapézio No telhado, de um lado. Lembrando de tirar bastante o dedo, tirar o seu dedo pra... Tirar a cola do seu dedo, não é? Dobrou aqui, posicionou, deu uma apertadinha. Eu, burrão, não tinha dobrado, mas dá pra dobrar aqui depois também. Então percebam, colei dos lados, né? E essa parte aqui eu vou colar depois que ela der uma secada, tá? Vou deixar aqui secando. Lembre-se de posicionar corretamente aqui o telhadinho para ele secar direito e você não ter que desgrudar depois, tá? Então, obviamente, depois a gente vai juntar essa parte aqui, tá? Mas vou deixar secando um pouco. E nisso eu vou trabalhando as outras capelinhas, né? Se você ver essa aqui, ó, eu já colei ela aqui na frente também. Então começa colando para os lados e depois que secar, você cola ele aqui na frente, tá? A mesma coisa com as torres, ó, cola dos lados e depois na frente. Aqui, ó, na nave, também eu deixei aqui secando e agora eu vou colar essa parte aqui. Aproveite que ele é vazado, tá? Para você colocar o dedo aqui por dentro e auxiliar então na sua colagem. Tá? E aí colar então essa face. Fazer isso com todos antes da gente fazer a montagem final. E aí, tá dando certo? Depois que você montou todas as partes, né? As capelas, a torre, a nave central, aí a gente vai colar uma parte na outra, tá certo? A montagem dessa igreja eu vou deixar livre para vocês fazerem do jeito que vocês acharem interessante. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu vou montar
eu vou mostrar o vídeo, o resultado final, depois que der uma secada, eu vou montar em formato de cruz, tá? Antigamente algumas igrejas eram montadas em formato de cruz. O que isso quer dizer? Vocês vão ver que as capelas ao lado aqui, não é? Elas vão formar então uma cruz, tá? Como se a gente estivesse vendo a planta, né? A planta baixa, como se a gente estivesse vendo de cima. A igreja mesmo, o edifício, ela tem essa forma de cruz. Mas vocês vão ser livres para montar do jeito que vocês quiserem ali. Se vocês quiserem fazer diferente do que eu fiz, não tem problema, tá? Lembrando que esse é um modelo que eu peguei na internet, eu redesenhei ele para que ele tivesse qualidade, para que vocês pudessem então colorir e montar a partir deste gabarito, digamos assim, né? O gabarito está disponível no Google Sala de Aula e aí vocês então vão poder montar da maneira de vocês. A avaliação dessa atividade vai se dar da seguinte forma: quando vocês tiverem montado a igreja de vocês, tiver seca, né, depois de vocês colarem, espere secar, porque senão ela fica úmida, às vezes vai ficar meio manchadinho. Então espere secar. E eu quero que vocês então façam um vídeo com o celular de vocês ou dos pais de vocês, mostrando todos os ângulos da igreja de vocês, tá? Então vocês vão colocar ela numa mesa, alguma coisa que vocês consigam dar a volta por ela com o celular, porque essa é a particularidade de um objeto tridimensional, que a gente consiga ver todos os ângulos, não é? Diferente de um quadro que a gente olha lá no museu, por exemplo, ou numa parede, e a gente não consegue ver o fundo, né, a parte de trás do quadro, porque ele está fixo na parede. Então a característica do tridimensional, da escultura, é que a gente consiga observar ela de todos os ângulos possíveis. Então você vai pegar seu celular e dar uma volta, né? O objeto vai estar aqui, então você vai dar uma volta através dele para pegar o máximo de ângulo possível. Mas um vídeo bem curto, uns 20 segundinhos, dá tempo de você dar uma volta com o celular pelo objeto. Bom, essa foi a atividade dessa semana, do dia 27, portanto, tá? E aí então a gente vai dar continuidade para fechar o terceiro trimestre com a nossa avaliação, que será uma produção artística que eu vou mostrar na semana que vem, tá? O que a gente vai desenvolver. Então, lembrando, a gente estava estudando sobre a arquitetura colonial. Uma característica dessa é a construção de igrejas, né? Em nossas aulas presenciais eu estava comentando com vocês, né, essa dificuldade que algumas igrejas, né, algumas comunidades tinham de obter a licença para se construir as suas igrejas aqui no Brasil, né? Então, pegando esse assunto do Brasil Colônia, a gente estudou um pouquinho sobre o mestre Valentim, vocês fizeram uma pesquisa também sobre o mestre Aleijadinho, né? Antônio Francisco Lisboa. E aí então vocês vão entender que esse período colonial surgiu aqui no Brasil, que a gente chama de arte barroca, que também então está ligada com a construção de igrejas, né? A arquitetura colonial. Então essa é a nossa atividade da semana, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, embora o meu trabalho não tenha ficado do mais bonitinho, mais caprichado, também não é como que diz, eu nunca tive uma facilidade com esse manuseio de objetos tão pequenos, né? Eu sou bem bruto, bem ogro, bem Shrek, então também não ficou tão bonitinho quanto eu esperava, mas é uma experiência, foi a primeira vez que eu montei também, e eu gostaria que vocês então, assim que terminassem a de vocês enviassem por e-mail esse vídeo. Lembrando, por favor, utilizem o e-mail institucional de vocês para que eu possa me organizar melhor, porque às vezes vai ter um e-mail lá com endereço nada a ver e eu nunca vou saber quem que é essa pessoa. Então vocês utilizando o endereço institucional, sempre colocando a turma de vocês, o nome de preferência, fica mais fácil para organizar as atividades e poder corrigir. Porque senão depois eu vou fechar a nota, alguém que não entregou a atividade vai ficar com nota vermelha e vai questionar, mas também manda de qualquer forma. A mesma coisa quando a gente fazia os portfólios, fazia os trabalhos. Tem gente que entrega sem colocar o nome, como que a gente vai fazer? Ninguém é adivinho ainda, não é? O professor não tem essa habilidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês comentem lá na nossa turma, no Google Sala de Aula. E aí semana que vem a gente volta com a nossa próxima atividade. Beijos! Tchau!